Metabolismo dos corpos cetónicos, ou cetogênese. Os corpos cetónicos, como já referi, são produzidos a partir do acetilcoenzima A, num processo que se chama cetogênese, também conhecido por ciclo de Lehmann. Primeira etapa corresponde à junção de dois acetilcoenzimas pela tiólase, a mesma enzima que nós vimos na beta-oxidação a quebrar o ácido gordo, formando acetil-CoA e o acil com menos 2 carbonos. Genericamente é uma tiólase diferente, é uma tiólase de ácidos gordos mais curtos e que até é mais ativa para o acetoacetil-CoA, portanto pode catalisar a reação em sentido inverso, mas muitas aqui, a partir de 2 acetil-CoAs, há a saída da coenzima A e a formação do acetoacetil-CoA. Este acetoacetil-CoA depois irá reagir com um novo acetil-CoA pela síntese do HMG-CoA, formando este HMG-CoA ou hidroximetil-glutaril-CoA. Portanto, este composto aqui seria o glutaril e apresenta aqui um hidroxilo e um metil e daí hidroximetil-glutaril-CoA. Este passo é o passo mais importante na síntese de corpos cetónicos e é um passo que, se repararem, precisa de muito acetilcoenzima A. Este é considerado o passo limitante e, como estão a ver, faz com que dependa sempre de uma concentração mais alta de acetil-CoA. Depois, este hidroximetilglutaril vai ser quebrado através da líase do HMG-CoA, hidroximetilglutaril coenzima A, regenerando-se um acetilcoenzima A e formando-se então o acetoacetato ou ácido acetoacético. Se repararem, nesta fase o que se formou foi o ácido acetoacético, que depois a pH fisiológico vai estar parcialmente ionizado, daí o efeito destes compostos que podem baixar o pH e portam-se como ácidos. E este processo de formação de ácido corresponde à síntese do HMG-CoA. Chama-se ciclo de Lehmann porque, se repararmos, usamos inicialmente 3 acetil-CoAs, mas um é regenerado. E daí o termo ciclo de Lehmann. Como já referi, os corpos cetónicos são 3. Um é o acetoacetato, e o acetoacetato, por hidrogenação, ou se quisermos, por redução, vai dar origem ao beta-hidroxibutirato, neste caso ácido 3-hidroxibutírico ou beta-hidroxibutírico, através desta desidrogênase do hidroxibutirato, ou ainda por um processo de descarboxilação, que é um processo espontâneo, perde o CO2 e forma a acetona. É fácil de compreender que quando nós temos, que para que se possa sintetizar os corpos cetónicos, precisamos efetivamente de uma quantidade aumentada de acetil-CoA. Daí que este processo esteja aumentado quando temos a beta-oxidação. Também é fácil de perceber que a formação de maior ou menor quantidade de acetoacetato, ou se quisermos de maior ou menor quantidade de beta-hidroxibutirato, depende da disponibilidade de NADH. E relembro que na oxidação em beta formava-se, para além do acetilcoenzima A, PADH2 e NADH. Este também pode ser um processo pelo qual o fígado acaba por, perdoem-me a expressão, despachar algum do NADH formado durante a beta-oxidação. E é por isso que, normalmente, quando o jejum se prolonga e que há maior quantidade de ácidos gordos e, portanto, maior beta-oxidação hepática, há maior formação de hidroxibutirato relativamente ao acetoacetato. Como eu já referi, estes corpos cetónicos não são utilizados pelo fígado, mas são utilizados pelos tecidos extrahepáticos. Portanto, eles sendo
passam com facilidade as membranas, apesar de poderem utilizar o transportador de ácidos monocarboxílicos, estes dois, e a acetona normalmente não é utilizada, funciona um pouco como uma válvula de escape. Eu costumo dizer que, sendo estes compostos ácidos, a sua formação em quantidades elevadas poderá provocar, e provoca no caso da diabetes, a cetoacidose. A conversão de algum acetoacetato à acetona funciona um pouco, perdoem-me a expressão, como uma válvula de escape de uma panela de pressão, que permite que se perca algum carbono, ou se quisermos algumas moléculas energéticas, mas que acaba por, no fundo, eliminar ácido, porque o CO2 depois é eliminado pela respiração, e desta forma também, de alguma forma, evitar aquilo que poderia ser uma cetoacidose ainda mais grave. Como referi, os ácidos gordos são utilizados não pelo fígado, mas pelos tecidos extrahepáticos, e, portanto, é o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato é que são utilizados. O beta-hidroxibutirato é convertido a acetoacetato através da desidrogênase do beta-hidroxibutirato ou do 3-hidroxibutirato, a mesma enzima que no fígado convertiu acetoacetato em beta-hidroxibutirato, aqui com formação de NADH, e depois estes compostos, como disse, entram com facilidade para dentro da mitocôndria, e uma vez dentro da mitocôndria vamos precisar de ativar o acetoacetato. Penso que ainda se lembram que ao longo do ciclo de Krebs havia uma enzima, a tiocinas do succinato ou sintetas do succinil-CoA, que convertia o succinil-CoA em succinato. Este era o único processo do ciclo de Krebs que se formava ATP, ou GTP, e que se libertava a coenzima A. O que existe nos tecidos extrahepáticos, e não existe no fígado, é uma enzima que, em vez de catalisar este processo, catalisa a transferência desta coenzima A, do succinil-coenzima A, para o acetoacetato, formando-se assim acetoacetil-CoA e succinato. Portanto, permitindo que na mesma se continue a formar o succinato e, portanto, o ciclo de Krebs continua naturalmente. Este processo não é nem anaplerótico nem cataplerótico. Está bem? Uma vez este acetoacetilcoenzima A formado, vai ser alvo da tiólase, agora em sentido inverso àquele que vimos no fígado, em que entra a coenzima A, quebra aqui a ligação e forma-se dois acetilcoenzimas que, como está dentro da mitocôndria, podem ser utilizados e levar à produção de ATP. Se repararmos, um acetoacetato leva à formação de dois acetilcoenzimas, portanto, vai corresponder, no fundo, a 20 ATPs. Podemos eventualmente descontar este que não se formou. Se fosse o beta-hidroxibutirato, além dos dois acetilcoenzimas, ainda tínhamos um NADH. E como referi, à medida que o jejum se prolonga, temos maior quantidade de beta-hidroxibutirato relativamente ao acetoacetato. Portanto, o jejum aumentam os corpos cetónicos, os dois, mas vai sempre aumentando mais o beta-hidroxibutirato. Espero ter ajudado a perceberem um pouco a formação e utilização de corpos cetónicos. Muito obrigado pela vossa atenção.